Afinal, como é que fica essa coisa do Canadá com os Estados Unidos, né? Aí a pergunta que vem é assim, o que era o Canadá? O que era esse Canadá, né? Por que que ali no Canadá tem uma parte do Canadá que fala francês? Por que que tem uma parte do Canadá que fala inglês? Como é que é essa história? Eh, na Guerra da Independência, o que foi que aconteceu? Vamos entender um pouco essa história? Vem para cá, um lugar, suas histórias. Vamos lá. Entender essas histórias é um tanto quanto complicado, porque a América foi colonizada por franceses, ingleses, espanhóis, holandeses, portugueses. Dá para entender? Então, vamos tentar entender esse embrulho, não é? A colonização europeia começou efetivamente ali no século XVI, não é? Quando então os britânicos e os franceses se estabeleceram ali pelo Canadá. Os britânicos não tiveram uma forte presença ali no antigo Canadá, vamos chamar assim, né? Na verdade, os territórios ali eram muito mais povoados por aquilo que a gente chama de Nova França, né? O Nouvelle Française, que continham e continuavam a se expandir ali. Essa expansão não foi muito bem aceita, principalmente pelos britânicos e pelos colonos, que chamavam então de as 13 colônias, né? 13 colônias, e aí então seriam 13, 14, 15 colônias, com algumas colônias ali dentro do que hoje a gente chama de Canadá, né? Então, duas dessas colônias não entraram nessa disputa por uma construção de uma nova república. Depois, então, o Tratado de Paris, 1763, aí também fazia com que esses franceses cedessem alguns territórios, e aí então essa coisa foi ficando, e os acordos então foram sendo feitos, os territórios acabaram sendo divididos ali, então por conta disso. Os britânicos já não dominavam as imensas terras ali do Canadá, então os territórios daquela área, então teve o Ato de Quebec, que permitiu então aos franceses se estabelecerem ali no antigo Canadá e continuassem a manter um código civil sancionando liberdade de religião, de idioma, então permitido que a Igreja Católica ficasse ali, que a língua francesa continuasse sobrevivendo e sobrevive até os dias de hoje. Bem, aí entra a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que durou até 1783, né? E o Canadá recebeu então levas de colonos que não queriam ficar americanos, queriam continuar britânicos. Então, isso fez com que aquela área, principalmente a área da província de Ontário, fosse, entre aspas, invadida por colonos, né? Com isso, os britânicos, então, decidiram separar o Canadá em dois, criando, então, o Canadá Superior, o atual Ontário, e o Canadá Inferior, o atual Quebec, além do território da Nova Brunswick, né? Também território antigamente colonizado pelos franceses. Então, se você olhar, tinha ali a França, tinha ali a Grã-Bretanha, enquanto os Estados Unidos estava sendo formado. O que que vai acontecer? Ali em 1812 há uma guerra. Os Estados Unidos invadiu o Canadá, tentando então trazer essas duas colônias, trazer esses antigos britânicos para formarem então um estado, né? Cidades de York, a atual Toronto, Quebec, né? Então também foram queimou Quebec para ver se as pessoas se retiraram, mas isso não aconteceu. Em 1837 houve uma grande rebelião de colonos também do Baixo Canadá, quanto no Alto Canadá, isso levou os britânicos a uma tentativa de assimilar a cultura francesa à britânica, entre outras coisas. Então, é isso. O Canadá, desde 1800, que tem
essa expansão aí dessa ideia entre britânicos e franceses e também contrária àquela ideia de pertencer aos Estados Unidos da América. Então, a ideia do Trump de hoje em dia dizendo, vamos ver se a gente não junta, por que não? Por que não fazer isso? Então, quando você fala disso, você está usando essa política histórica, essa geopolítica histórica, como a gente contou aí atrás da Groenlândia, como a gente contou aí um pouco para trás a história da Rússia de Kiev, né? Então, quando a gente não aprende história, a gente está fadado a não entender um pouco o que está acontecendo, e a gente acaba errando de novo, a gente acaba partidarizando essas coisas e torcendo para um lado ou para o outro sem saber a história. Está aí, um lugar e suas histórias, e hoje eu contei um pedacinho da história do Canadá. Até a próxima.